O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Yoel Barnea, convidou a mídia judaica e a mídia brasileira para uma conferência no consulado com o objetivo de conversar sobre os últimos acontecimentos em Israel e assuntos que permeiam o Oriente Médio. Veja como foi. Após os últimos acontecimentos em Israel, como os esfaqueamentos e atropelamentos contra civis israelenses, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Yoel Barnea, realizou uma conferência com a mídia brasileira. Ele também falou sobre o acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos. Conversou sobre o movimento BDS, assentamentos e a relação entre judeus e palestinos. De acordo com o cônsul, a construção de 2 estados para 2 povos é uma solução. O judeu tem direito a morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Paris, Londres. Por que o judeu não teria direito a morar perto de Hebron ou perto de Nablus, que são lugares importantes para a sua história e sua tradição? Eu não estou falando de soberania, que é outro tema. Vamos a ter um Estado palestino e dentro desse Estado palestino podem morar, sem soberania, podem morar judeus também. Da mesma maneira que eles moram aqui ou que eles moram em qualquer outro lugar. Se eles têm direito a morar em São Paulo, por que eles não poderiam morar ali? A autoridade palestina diz o seguinte: nós queremos constituir um Estado palestino, joia, mas sem presença judaica. E isso, infelizmente, para nós, nos lembra a visão das autoridades nazistas na Segunda Guerra Mundial, que disseram: nós queremos fazer da Alemanha ou da Europa, não da Alemanha, Judenrein. Judenrein é limpo de judeus. O cônsul afirmou que esses encontros com a imprensa deveriam ser periódicos, para que assim a mídia brasileira também escute a visão e o parecer israelense. No Oriente Médio, Israel está frequentemente nos meios de comunicação e tem um interesse bastante grande sobre o que está acontecendo em nossa região. Estamos passando agora por um momento, uma onda de terrorismo, esfaqueamentos, tentando atropelar nossa população, etc. E nós achamos aqui no consulado que é um momento adequado para poder se encontrar com a imprensa, compartilhar pontos de vista e visões para explicar um pouco melhor nossos princípios. E frequentemente a imprensa tem uma visão de 2 pesos e 2 medidas com respeito a Israel, e nós queríamos tentar de consertar e de rectificar alguns dados, algumas informações. Não achamos que a mídia brasileira é contra Israel, mas achamos que o visão de Israel aqui é errado. E que queremos fazer hoje e manda para a mídia brasileira outra visão sobre Israel, nosso ponto de visão. É que Israel não só de conflito palestino, Israel quer o paz, Israel faz muitas coisas para esse país, com palestinos e com o mundo árabe.